Salve, enteada de Inter! Chegando então com os destaques do Colorado, né? Nesta quinta-feira, começamos com uma baixa que tem o time do Belgrano, que encara o Inter. O goleiro Losada, um dos destaques da equipe, que tem fragilidades defensivas e depende muito desse goleiro titular para não ser vazado no jogo do Mário Kempis contra o Inter. Ele tem um quadro de dengue, preocupa muito, e ele deve ficar até 7 dias afastado do elenco e até pode retomar treinos às vésperas do jogo, mas talvez não dê tempo hábil dele ter uma condição de jogar. Seria uma boa notícia para o Inter, ainda que seja uma doença. A gente lamenta pelo jogador e fica na expectativa de uma pronta recuperação, mas essa é uma notícia que a gente tem que trazer. Falando ainda sobre notícias do paralelo ao time do Inter, o Gabriel, o Rufi, o volante que está separado, treinando em turno inverso aos demais jogadores junto do Depena, ele deve ter um destino nos próximos dias. O Los Angeles Galaxy, que já vinha tratando com o jogador desde o começo do ano, parece ter conseguido emendar uma boa condição de levar o jogador. Apesar do vínculo do atleta com o Inter ser até 2025, a tendência é que ele seja liberado agora mesmo, e o Inter, além de suavizar um pouco mais a folha, se desfaz de uma peça que não faz parte dos planos. Sem falar de futebol ainda, mais uma, hein? O Conselho Deliberativo pega fogo. Depois de Gustavo Jurgen vencer para a cadeira da presidência do Conselho Deliberativo e representar a oposição, o Inter teve um dia conturbado às vésperas desse pleito e que foi vazado ontem para a imprensa. A partir de uma declaração, enfim, de uma matéria do Cristiano Silva, da Rádio Guaíba, que trouxe os áudios na rádio, e depois do Correio do Povo também o Fabrício Folkowski publicou, áudios em que há ameaças deliberadas, graves e claras de integrantes do povo do clube que hoje integram a chapa de situação, a dissidentes deste movimento que abriram um movimento chamado Tradição, por eles chamado de traição, tentando coibir o voto em Jurgen e tentando condicionar votos em José Amarante, que seria o candidato de preferência da situação. Com isso, palavras fortes como vamos passar a borracha neles, se o traição vier eles vão ver, porque o pessoal da arquibancada trata diferente, é na porrada e coisas assim, foram proferidas no áudio por um importante conselheiro, que já foi procurado por diversos veículos de imprensa e por enquanto não quis se manifestar. Mas o negócio é o seguinte, os bastidores políticos naturalmente pegam fogo, especialmente após a eliminação torta como foi na situação de semifinal do Campeonato Gaúcho. O Inter tem o final de semana para trabalhar, hoje abriu o treino no começo da manhã, a gente viu o Lucas Alário reintegrado, o Ener Valencia fazendo um trabalho específico, o Johan fazendo trabalho de sobrecarga e o Borré tá voltando. Então, é a preparação para o jogo contra o Belgrano, que já dá alguns sinais. O Arangues não deve estar no time. Há uma possibilidade também do Fernando começar e ainda o Thiago Maia. Mas o Fernando iria de zagueiro ao lado do Vitão, o mercado seria guindado ao banco de reservas. E se o Borré entrar, a tendência é a saída do Bruno Henrique. Se o Ener Valencia conseguir jogar, aí quem não joga é o Maurício. Agora, se o Ener não tiver condições e ainda não está garantido, o Maurício fica no time titular. Isso e muito mais, a gente volta amanhã com mais informações. Uma boa sexta-feira santa a todos vocês. Lembrando que o oferecimento é Noig Bauer. A nossa história é chocolate. Um grande abraço e tchau!